Hey galera, aqui é o Cartoon, voltando com um quadro que eu não faço há muito tempo mesmo, aproximadamente há 2 anos e 1 mês, que uma boa parte de vocês já conhecem, é o 10 erros que você não viu, em que eu cito 10 erros bem bestinhas que já tiveram na série, em alguns episódios ou até em um único episódio quando a coisa é bem feia. Claro, não dando pra achar erros enormes, porque todo episódio é revisado e quando tem algum erro muito relevante ou grande, ele é notado e logo em seguida é resolvido. E como Steven Universe o filme teve 1h30, o que equivale a 8 episódios da série, com certeza o filme não poderia passar perfeito sem nenhum tipo de erro que desse pra notar. Então já peço o like se você curte esse quadro, e vamos agora para 10 erros que você não viu em Steven Universe o filme. Erro 1. O primeiro erro que eu trago pra vocês é quando o Greg chega desesperado pelo chamado do Steven, vê todos os agentes bufadas e começa a perguntar a Steven várias coisas que ele não tem a menor ideia. Who? No idea. Why? No idea. How? She hit all of us with this. Esse acaba sendo um erro comum que já se repetiu várias vezes na série, se bem que é a primeira vez que acontece com a nova roupa do Steven. E claro, não deu pra muita gente notar da primeira vez que assistiu o filme, que é a estrela da blusa do Steven que simplesmente sumiu nessa cena e deixou a camisa dele lisa. Já que mesmo não mostrando a blusa toda dele, daria pra ver pelo menos a ponta de cima da estrela. E não é um erro muito relevante, porque logo em seguida a estrela já volta para onde ela nunca deveria ter saído. Who? No idea. Why? No idea. How? She hit all of us with this. Erro 2. Um erro que acontece antes mesmo desse da blusa do Steven em relação a Spinel antes dela chegar na Terra. No começo vemos que a mensagem do Steven chegou até o Jardim da Rosa, coisa que Spinel confirma no futuro e vemos nessa cena um dos seus pés enraizados de frente ao transmissor, dando a entender que ela estaria parada exatamente de frente a ele durante os milênios que passou esperando pela Pink Diamond. Só que isso acaba se tornando um erro 1 hora depois de um filme, porque a Spinel está enraizada bem mais longe do que ela estava no começo e ela não está de frente para o transmissor, tendo que virar uns 90 graus do seu pescoço para conseguir enxergar a mensagem. Dismantling the Empire and saving all your planets? I can't wait to get home. Finally something. Finally news about how the story... Erro 3. Um erro significativo de coerência acontece antes mesmo desse do pé da Spinel, que eu só consegui ver esse erro, sei lá, na 25ª vez que eu vi o filme. Então não se cobrem tanto por não ter visto ele, porque é bem sutil. Nas primeiras cenas do filme, ainda enquanto as diamantes cantam The Tale of Steven, passam algumas imagens de Beat City e do templo. Assim vejam se vocês conseguem achar o erro dessa imagem. Não? Nadinha? Bom, queridos, o erro dessa imagem são as camisas do Steven no varal e no cesto. Steven cresceu, está mais alto, com uns 5 cm de pescoço, considerando que é do 0 a 0, e agora ele usa as camisas azuis justamente porque as vermelhas não caberiam mais nele. Sendo assim, não tem mais sentido ter roupas vermelhas do Steven no varal quando ele não usa mais elas. Ali deveriam ter várias camisas azuis com estrelas sendo lavadas. Claro, a não ser que essas camisas estejam lá mofando ou sendo destruídas pelo sol há meses ou até anos, o que eu não acho que tenha sido o caso. Erro 4. Um erro bestinha que acontece ainda no começo do filme que algumas pessoas notaram e outras até vieram me contar, é quando Steven, Garnet, Pearl e Amethyst vão tirar sua foto enquanto ainda cantavam Happily Ever After. Sendo um erro bem velho porque dava pra notar desde que lançaram o primeiro trailer do filme. Finally done. Finally us. Finally we. Pra quem não entendeu, assim que Steven vai tirar a foto, no referencial dele a Amethyst está à sua direita, Pearl está à sua esquerda e Garnet está atrás dele, mais próximo da Amethyst. Porém, assim que eles aparecem na tela, os desenhistas levaram o conceito de selfie longe demais. Porque antes da foto sequer ser tirada, na tela vemos que Pérola foi para a direita dele e Amethyst e Garnet para a esquerda. Um erro bem claro, porque esse tipo de selfie só é invertida quando a foto é tirada, e isso só em alguns celulares. Finally done. Finally us. Finally we. Erro 5. Finalmente saindo do começo do filme, vamos para a metade dele em que estávamos ouvindo e vendo a história da Spinel. Enquanto ela contava a Steven o que aconteceu para os seus dias de brincadeira com a Rosa terem acabado, vimos um flashback em que está Spinel e Pink Diamond ouvindo a mensagem que a Amarela e a Azul mandaram dizendo que a Diamante Rosa finalmente vai ganhar sua própria colônia. E aí temos o que eu considero o erro mais significante do filme, e que eu notei desde a primeira vez que eu assisti. Gave Pink her very own planet, Earth. I was so excited. Se vocês não conseguiram entender, eu vou ser bem direto. Diamante Azul está com seus olhos cheios de olheiras. Aí vocês podem pensar, Juliano, Diamante Azul sempre teve olheiras. Não, nem sempre ela teve. O fato da Diamante Azul ser cheia de olheiras é uma coisa que também foi culpa da Diamante Rosa. Porque com a sua morte ela chorou tanto, por milhares e milhares de anos, que os seus olhos ficaram assim, com essas manchas azuis embaixo. Assim como a Spinel também ficou com seus olhos manchados na sua forma irada, de tanto chorar por causa da Rosa. Ou seja, não tinha como Diamante Azul ter suas pesadas olheiras antes da morte da Diamante Rosa, né? Coisa que foi confirmada para nós no episódio Estamos Desmoronando, em que a Diamante Rosa estava numa videoconferência com a Amarela e a Azul, e lá vimos como eram os olhos da Azul antes da sua depressão.
No fim das contas, acabou sendo um erro de continuidade bem infantil da parte deles por deixarem um flashback coisas que só aconteceriam séculos depois. Ela fez tudo o que podia como diamante rosa. Mas o status não queria dizer... Gave Pink her very own planet, Earth. I was so excited. Erro 6. Ainda se tratando das diamantes, um erro referente a elas que dá pra ver tanto no começo quanto no final do filme, o que é meio óbvio já que elas só aparecem nesses dois momentos, é em relação à altura delas. Come on, come on. Yes, we know that you're not her, but you were. Se não conseguiram identificar qual é o problema, é que mesmo a diamante branca continuando mais alta que a azul e a amarelo, e elas duas da mesma altura, em Change Your Mind ou Mudar de Ideia era uma coisa meio diferente. Em um ponto em que vemos as três numa base da mesma altura lado a lado, diamante branca é tão grande que azul e amarelo não chegam nem nos seus ombros, ficando exatamente em volta dos seus braços na frente da capa negra. Já no filme parece que Blue e Yellow deram uma bela espichada e agora são quase da altura da branca, não chegando a por pouco na cabeça dela, isso tanto no começo quanto no final. Mas no final do filme tem muita oscilação em que uma hora elas aparecem na altura do início e outras só um pouquinho maiores do que eram em Mudar de Ideia. Eu sei muito bem que em Steven Universe a altura não é uma ciência exata e oscila muito, porém no filme amarelo e azul tiveram umas 4 alturas diferentes em relação a branco e a elas em relação a Change Your Mind. Ou a branco teve umas 4 alturas diferentes ficando menor em relação a elas. De um jeito ou de outro foi um erro. Erro 7. Outro erro que eu notei desde a primeira vez que eu assisti o filme é quando Spinel volta à sua forma normal, não quer fazer as pazes com Steven, vai pro topo do injetor, faz a maior trombeta que ela pode, faz a velocidade do líquido do injetor ir pro máximo. Só vendo esse trecho não dá pra saber exatamente qual é o erro, a não ser que você tenha o filme na cabeça e saiba dele de trás para frente, mas é em relação ao templo. Um pouco antes de Steven encontrar a Spinel no transportador e eles se mandarem pro Jardim da Rosa, do lado de fora da casa vemos que o injetor está destruindo a crosta de Beat City e faz com que boa parte do templo de cristal rachasse e vazasse o bioveneno rosa. Entretanto, nesse trecho que eu mostrei pra vocês em que Spinel sobe e deixa o injetor na força máxima, na visão panorâmica de Beat City, os desenhistas simplesmente esqueceram que o templo estava todo lascado e o desenharam como se nada tivesse acontecido. O que de longe ninguém vê que é um erro, mas para os olhos atentos de fanático de Steven Universo, cada coisa conta. Erro 8. Um erro que não tem nada a ver com a Spinel ou com as diamantes acontece da metade para o final do filme, quando Garnet finalmente recupera sua forma e suas memórias originais e é abraçada por Steven, Pérola e Ametista. É meio difícil de notar esse erro por aparecer somente nessa cena, mas acontece que as olheiras fundas e os olhos manchados na parte de baixo do globo do Steven simplesmente somem e ele está perfeitamente bem descansado na hora em que está abraçando as Crystal Gems. O que eu não faço ideia do que passou na cabeça do desenhista responsável por essa cena, porque um segundo antes de Steven abraçar as Crystal Gems, ele está com os olhos manchados, aí no momento do abraço ele está com os olhos perfeitos, e quando Spinel ataca, tipo 2 segundos depois, as manchas nos olhos dele já voltaram para onde deveriam estar. O que é um erro bem besta, porém foi bem estranho ele aparecer assim do nada. Erro 9. Passando para um dos erros que acontecem na luta entre Steven e Spinel enquanto ele cantava Change, se dá quando Spinel pede para Steven calar a boca e está formando o seu super soco. Just can it, won't ya? Como deu pra ver nessa cena, a pedra da Spinel ao invés de estar de cabeça para baixo como é típico da sua forma obscura, foi desenhada de cabeça para cima como o coração na posição normal que ela tinha quando era a Spinel tonta e boazinha. O que sim foi um erro e não um motivo para criar teorias surreais tipo a música do Steven foi tão forte que até fez a pedra dela girar de volta. O que aconteceu foi um clássico erro de pedras que já é típico da série, como quando trocam as pedras da Garnet ou até esquecem de desenhá-las. Porque um segundo antes a pedra dela estava normal virada para baixo, aí nesses poucos segundos ela fica para cima, e depois disso no resto do filme ela fica na forma correta que é virada para baixo. Just can it, won't ya? E erro 10. Ironicamente ainda se tratando do momento em que Spinel pede para Steven calar a boca porque ele não pode mudar as coisas com uma música idiota, mal sabe ela, né, coitada, e joga ele contra o injetor com toda a força. Fora que o socão dela foi praticamente inútil, um erro que é bem difícil de se notar e que eu acho que poucos de vocês notaram ou nenhum nesse trecho que eu passei, é que Spinel estica seu soco com a mão direita, prepara, acerta o Steven e bate ele contra o injetor. Tudo isso com o braço direito, mas na hora em que Spinel volta pro injetor recolhendo o seu soco, a cena muda do nada, mostrando como se ela tivesse o acertado com o braço esquerdo. Porém, como eu acabei de explicar e mostrar pra vocês, foi tudo com o braço direito.
É uma coisa bem típica dos produtores errarem coisas assim. Por exemplo, peroleamaria, perfeccionismo e simetria. Mas os desenhistas no filme nem lembraram disso, fazendo uma host holográfica desigual, já que ela tinha uma linha no centro, 2 para a esquerda e 3 para a direita. Não é nada, oh meu Deus, quebrou a lógica da cena, mas inegavelmente é um erro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa meio que volta do 10 erros que você não viu, que se eu não me engano já tinham inscritos pedindo para que eu voltasse, e dependendo do feedback de vocês eu posso trazer muito mais desse quadro. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, que ajuda muito o canal. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem todos os puffs que tiveram na série. Comentem o que vocês acharam dos erros e até o próximo vídeo.